Olá, 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 confeiteiros e confeiteiras de plantão. Vamos fazer um bolinho de cenoura hoje. Então, para essa receita vai ser o mise en place, já tá feito. São 4 ovos, 500 gramas de cenoura, só tirada a pelinha por cima, 1,5 xícara de açúcar, 2,5 xícaras de farinha de trigo, tá certo? E vamos também utilizar meia xícara de margarina, tá? Eu gosto de colocar sempre 1 xícara, mas essa xícara aí, se eu não me engano, ela tem, não sei se é cerca de 180, 190 ml. Então, no liquidificador, vamos colocar os 4 ovos e vamos colocar também o açúcar. E a cenoura a gente vai adicionando aos poucos. Gente, eu quero dar uma diquinha pra vocês, que se vocês quiserem o bolo mais laranjinha, um bolo com a cor assim, um aspecto, uma cor mais bonita, vocês podem estar acrescentando um corante, tá? Corante laranja, eu acho que fica bom. Eu não gosto de colocar pelo fato de ser bolo caseiro, meus bolos, então eu acho que isso pode influenciar um pouquinho no sabor, se colocar demais, então eu não coloco, tá? Apesar de que corante é a base de água. Então a gente vai colocando a cenoura de pouquinho em pouquinho e até bater toda. A gente tem que cortar a cenoura. Se o seu liquidificador for um liquidificador muito bom, vocês podem estar colocando a cenoura inteira. Eu não coloco inteira porque, apesar dele ser muito bom esse liquidificador, ele não vai bater como eu quero, bater bem batidinho. E aí, olha, eu já bati, já coloquei toda a cenoura e coloquei vou colocar manteiga. A manteiga tem que ser derretida. Por quê? Porque não vai leite. Então, é isso que vai dar uma amolecida na massa. É a manteiga derretida, tá? Então, aí a gente pode dar uma paradinha, mudei de ângulo para vocês verem. E aí, a gente vai colocar a manteiga, tá? Pode ser margarina. Aí, no caso, eu usei margarina, tá? Apesar dela estar bem amarelinha. Vamos colocar e vamos bater novamente para poder incorporar bem, tá certo? Lembrando que a farinha de trigo não pode ser batida. Então eu tenho aí um recipiente, um bowl separado, um bowl de vidro, e vou colocar toda essa nossa mistura. Gente, rapa bem, tá? Pelo amor de Deus. A gente que é para fazer para casa, às vezes a gente deixa um pouquinho no pote, mas tem que rapar bem, porque isso daí é o nosso dinheiro, tá? Então tira bem tudo e vamos acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo eu já peneirei, tá? Isso é muito importante, tá peneirada, eu já peneirei a farinha de trigo. E vamos colocar também 1 colher de fermento, tá? O fermento que eu usei lá, que eu já mostrei pra vocês, é o fermento Royal. Eu acho que é o Royal, se não me engano. E aí, agora eu gosto de colocar numa vasilha pequena, porque eu sou muito de bater massa, sabe? E essa massa não pode ser batida quando coloco o trigo, então eu já coloco aí, porque mesmo assim eu ainda dou uma batidinha. Mas essa massa, ela é uma massa que bateu esses ingredientes líquidos no liquidificador e os ingredientes secos é só misturar, tá certo? Então a gente vai misturando aí de baixo para cima, de cima para baixo, até incorporar bem. Lembrando que neste momento o meu forno já tem que estar ligado, isso é muito, muito importante. E a gente vai misturando aí. E eu às vezes eu dou uma batidinha pro trigo incorporar bem, sabe? Não ficar uma coisa assim, não bem incorporada, sabe? Pra ficar tudo lisinho. Vamos colocar o restante do trigo e mexer até ficar tudo bem lisinho e não tiver nenhuma bolinha de trigo. Gente, se tiver alguma bolinha de trigo, vocês podem dar uma batidinha leve na batedeira para ficar tudo uniforme. Aí agora a gente vai colocar 1 colherzinha de fermento, né? Para quem não sabe, essa tampinha equivale a 1 colherzinha de sopa. E aí a gente vai misturar. Sempre o fermento é colocado na massa, no final da massa, tá? No final do preparo. Sempre, sempre, sempre o fermento vai vir no final do preparo, para que, se for alguma massa que dá leite quente, ele só haja realmente quando estiver indo já pro forno, tá?
Então o fermento é sempre de último. Então a gente vai mexendo aí, eu deixei o tempo inteirinho para vocês verem que eu mexi aí nessa vasilha mesmo. Depois que tiver tudo misturado, a gente vai colocar numa forma. Depois eu vou medir a forma e vou colocar aqui embaixo para ver qual é o diâmetro da forma para mim falar para vocês. Então depois que a gente misturou tudo, a gente vai pegar uma forma, essa aí, e já tá untada com margarina e farinha de trigo. Depois disso é só despejar a massa e levar para assar em forno a 180 graus, tá? Aqui geralmente não tem 180, então eu deixo no máximo. Aqui é 260 o forno, o que eu tô usando agora. Então dá uma demoradinha, mas aí depois eu vou baixando para cozinhar no meio, tá? Porque esses bolos de furo no meio é mais fácil de assar. Então depois que a gente colocou aí por toda a forma, se vocês quiserem colocar um pedacinho de chocolate no meio, pode pôr. Então aí é o nosso bolo já pronto. E eu tenho uma ganache que eu já ensinei aqui para vocês. E ela é super simples, já falei sobre o chocolate que eu uso nessa ganache. Já falei também sobre um pouquinho sobre a ganache. E já postei aí um vídeo da ganache para vocês. E a gente vai colocar aí por cima. É super brilhoso essa ganache, super gostosa, tá? Porque é um chocolate meio amargo e o brilho dessa ganache é muito bonito. Então eu uso ela pra fazer a calda. Depois que eu coloquei aí toda a ganache em todo o bolo, a gente vai vir com um pouquinho só de granulado. Aí eu não coloquei, esse foi o vídeo.